8h05, estamos de volta. Aí eu te faço uma pergunta. Alguma vez você parou para descansar e se sentiu culpado por estar deixando de fazer alguma tarefa? Ou se cobrou muito por não ter tido um dia produtivo? Muitas vezes o excesso de autocobrança traz sofrimento para as nossas vidas e a falsa ilusão de que temos que estar sempre correndo em busca de algo. Esse é o assunto de hoje no nosso quadro Que Eu Faço, Doutor. Doutor Vicente Gomes já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Bom dia. Ele é médico psiquiatra e a gente vai falar sobre essa questão da gestão do tempo e os malefícios dessa autocobrança por produtividade. Como é que a gente faz para avaliar o nosso dia e mesmo chegando até o final dele e tendo algo a fazer, a gente não se sentir desse jeito? Primeiro, a gente precisa compreender, Felipe, que para a gente ter uma boa produtividade, a gente não precisa focar apenas no tempo. Não devemos focar apenas no tempo, mas sim em nós mesmos, tá? Porque a partir do momento que a gente acaba perdendo um pouco essa conexão consigo mesmo, isso acaba contribuindo exatamente para a percepção distorcida, para desvio de tempo, né? Para falta de foco, comprometimento de atenção. Isso vai gerar essa autocobrança, né? A pessoa procrastina, deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, deixa ali tudo para cima da hora. Quando chega o final do dia, ela fica ansiosa, ela vai querer correr contra o tempo, pode querer ali até entrar um pouquinho no horário do seu sono, né? Isso vai favorecer o quê? Porque no dia seguinte ela fique cansada, desgastada, ansiosa, estressada. Isso comprometa mais ainda esse processo da produtividade e gera essa autocobrança. A gente foi às ruas para conversar com as pessoas e saber se elas têm dúvidas, né? Questionamentos relacionados à gestão do tempo. Vamos ver. Eu tento me organizar principalmente com a agenda, né? Que eu tinha saído até hoje aqui à rua para efetuar a compra de uma. E montar uma rotina, né? Um cronograma, acordar, tentar sempre acordar no mesmo horário, estudar, né? Se tiver audiência, me dirigir até a audiência, fazer as refeições sempre no horário. Então acho que é o meu principal ponto para organizar o meu dia, né? O meu tempo é seguir uma rotina, ter um cronograma. Essa organização aliada à agenda, elas são aí a única forma de conseguir manter o foco ou não? Além de ter essa organização, esse planejamento com essa agenda, fazer aquele checklist das atividades durante o seu dia, a gente precisa entender também que não é apenas o foco ali no trabalho, na produtividade. Às vezes a gente fala assim, o tempo está passando, eu preciso que ter mais tempo para poder dar conta do recado, quando às vezes não adianta, a gente tem 1.440 minutos durante o dia, né? Mas a questão não está aí no tempo, e sim na organização desse planejamento. Então, às vezes, a gente fala, se eu poderia fazer mais uma atividade para poder acrescentar, às vezes a gente necessita daquela atividade, como por exemplo, um descanso, né? Um relaxamento, uma medida ali de descontração, tá ali com a família, tá ali do lado de quem você gosta, uma boa alimentação, uma prática de atividade física. Então é um equilíbrio, não adianta só você pegar ali a agenda, querer cumprir ali aqueles horários, se o restante do teu dia você está tendo ali alguns momentos que não estão sendo produtivos e favoráveis a você. Então, eu acho que nós temos duas situações, doutor, e o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. São as pessoas que não conseguem gerir o seu tempo, então tem aquela procrastinação, tem aquela perda de tempo, e aquelas pessoas que são produtivas, que realmente se organizam bastante para aproveitar bem o tempo, mas ficam com aquele pensamento ao final do dia de que poderiam ter feito mais ou deveriam ter feito mais porque algumas tarefas ficaram aí sem ser feitas. Isso mesmo, mas tem relação também com o acúmulo de estresse. Exatamente, ele está ali naquela rotina, ele está até conseguindo dar conta ali do recado, está conseguindo cumprir ali seus objetivos de trabalho, mas acontece que ele sente que está faltando algo e aquilo gera aquela ansiedade, gera aquela preocupação, aquela autocobrança. Então a gente precisa manter esse equilíbrio, tá? Então é produzir, é ter o seu dia do seu momento, de trabalhar a tua respiração, de estar com quem você gosta, de ter o teu momento ali de pausa. A gente precisa desse conjunto, desse equilíbrio.
Vamos saber o que mais as pessoas querem saber nas ruas. O tempo para mim como se diz, é uma coisa muito pouca assim, porque eu corro muito para resolver, tá entendendo? Eu sou muito envolvida em família, gosto muito da minha família, e meus irmãos querem ajudar. Às vezes eu anoto o que eu vou fazer no dia a dia, os horários direitinho, para se organizar e encaixar. Pela manhã eu já boto a organização do que eu vou fazer pela manhã. Aí depois do almoço, à tarde, eu me organizo também. Aí quando foi assim, a tardezinha está tudo organizado, tudo feito. Ou seja, ela é organizada. Agora, ela falou num ponto que eu achei interessante, que é quando a gente recebe missão de outras pessoas, de familiares, às vezes a gente é responsável pela vida de um outro familiar. Como é que faz para organizar tudo? E aí a gente precisa se colocar como prioridade naquele momento. Às vezes a gente precisa saber dizer não para determinadas situações. Né? Às vezes tem ali uma cobrança, uma atividade, se você não conseguiu nem resolver ali algo que era devido a alguma particularidade, né, sua. Então é importante esse autocontrole, esse equilíbrio e também evitar se comparar. Né? Ah, pessoa tal consegue fazer isso em determinado tempo, pessoa tal consegue produzir. Cada pessoa ali tem seu momento, tem sua situação, tem suas necessidades e vai variar de acordo com cada um. Além de evitar se comparar com outras pessoas, é importante também que a gente evite fazer comparações com outros períodos da nossa vida. Ah, época tal eu fazia isso, época tal eu produzia mais, eu tinha mais energia, agora eu não estou conseguindo. Cada época da sua vida tem ali suas particularidades, né? Então você precisa realmente focar ali no momento presente, né? Tirar aprendizado de coisas negativas que ocorreram, que isso é normal, faz parte da vida, a gente está aqui para isso, para errar, para aprender, para evoluir e evitar de ficar naquela expectativa lá do futuro. Será que daqui tanto tempo? Será como é que eu vou estar? Será que vou estar produzindo? De que forma? Não, é focar no hoje, com planejamento, com foco, com organização, que você consegue sim chegar lá. E ter sempre em mente a preocupação com a saúde mental. Eu, Felipe, posso ir até tal ponto. Fazer isso no meu dia. Além disso, eu já vou prejudicar a minha saúde mental, já vou deixar de fazer minha atividade física. Então, cada um tem que saber esse seu limite, né? Sem dúvida, reconhecer o seu limite, né? A gente está falando aqui em autocobrança, essa autocobrança, ela é importante, não é para que a gente consiga realmente se organizar, se planejar, cumprir ali determinados objetivos, mas o excesso dela é prejudicial. Porque você já vai estar saindo ali, fora ali da sua rotina, você já vai estar se desgastando, vem esgotamento físico, vem esgotamento mental, você já não consegue dormir, você já não consegue manter aquele padrão de organização, isso prejudica a tua rotina sem dúvida. Vamos ver o que mais as pessoas falam nas ruas sobre esse assunto. Eu precisaria de mais horas. Como eu trabalho como aplicativo, né, motorista de aplicativo, eu queria mais horas, porque além do trabalho, eu tenho que ter tempo, né, para resolver as coisas de casa, comprar, pagar, e não está tendo tempo para isso. Eu tenho que esticar um pouquinho mais o horário, entrar às vezes até à noite, para poder conciliar o trabalho e as obrigações de casa. Nós temos 24 horas no dia. O que é que a gente fala para uma pessoa como essa? Essa é uma queixa comum, Felipe, de várias pessoas, né? Ah, se eu tivesse mais tempo. Na realidade, não adiantaria. Se a pessoa não tiver aquela rotina, com aquele planejamento, aquele foco, aquela organização, o dia poderia ter 48 horas. Não é questão da quantidade de tempo em si, e mais relacionado ao planejamento, à organização, à dedicação ali das prioridades do seu dia a dia. A gente consegue sim, a gente tem momento para tudo, para trabalhar, para ter lazer, para descansar, para fazer uma atividade física, a gente só precisa se organizar. Dr. Vicente Gomes, muito obrigado pela participação. Ele é médico, psiquiatra e toda segunda-feira está aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos uma excelente semana. Que assim seja. Obrigado.